Fala, galerinha do bem, como é que vocês estão? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Tudo tranquilo? Bem-vindo ao canal, sou Edson Souza. Nos próximos minutos nós vamos falar um pouquinho sobre uma base que está no mercado já há muito tempo. Eu já acredito que ela já está há um tempinho aí. Nós vamos falar sobre a VRS e os novos modelos de VRS que estão vindo aí, e uma proposta interessante que é um novo sistema de vendas que eles vão... Quer dizer, é novo meio que entre aspas, né? Porque outras empresas já fazem. Eu vou explicar aqui para vocês e vocês vão entender, tá bom? Mas eu queria pedir encarecidamente aí que você que está passando por aqui ainda não é inscrito no canal, aproveite a oportunidade, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, dê um joinha e, por favor, comente a sua opinião a respeito do que o vídeo vai estar tratando, é muito importante. Principalmente você que tem uma VRS, me fala aí o que você acha disso, o que você pensa sobre isso. O que acontece? Nos últimos meses aí, a gente está vendo, começou lá com a Fanatec, né? A gente está vendo que a potência não está escalonando para cima, ela está escalonando para baixo. Veja, a Fanatec DD1 e DD2, de 20 a 25 Nm, foi substituída pelas bases de 12 e de 15. E isso tem um efeito interessante, porque se você for pegar e ver um Moza da vida, uma Cimedic também, elas escalonam um teto ali, eu acho que de 23 Nm, e depois para baixo, né? Se você pegar, por exemplo, um Leo Burdnar, que ainda para mim, vou sempre bater na tecla que é o melhor que existe, você vai ver que tem lá de 25 para baixo. Tirando a VNM, que está trazendo uma de 32, que eu fiz um vídeo no canal falando sobre isso, e a própria Simicub Ultimate, nós não temos nada nesse patamar. E aí é curioso, porque quando você olha estatisticamente o número de vendas, provavelmente dessas bases, as de entrada, né, elas têm um apelo de venda muito maior. E aí fica aquela pergunta, é uma pergunta que eu tenho me feito nos últimos anos aí. Por que eu compraria uma base de 20, de 30, se eu não vou usar tudo isso? Porque é a pergunta que todo mundo se faz. Eu quero uma base de 10. Porque todo mundo foca os picos e as constantes estão ficando de lado. Acontece que existe uma teoria minha que, em se tratando de iRacing, né, todo mundo que tem esses equipamentos querem mais poder para ter mais resposta. Isso é um fato. Mas fora do iRacing é assim? Não necessariamente. Eu acredito que isso é um potencial de venda quando você observa o que o mercado necessita. O que falta é nós observarmos o que nós precisamos com a minha necessidade. É claro que bases menores eu não recomendo porque elas esquentam demais. E você vai estar pegando equipamento para um uso que não é adequado para você. Por exemplo, para quem está competindo, para quem fica horas e horas e horas afim, que tem aí um propósito diferente, não dá para pensar em bases abaixo de 15 Nm. Não dá. E o mínimo aceitável na minha concepção é de 15. É por isso que você vai ver que a EasyTech trabalha com 12, 18 e 27. Você vai ver que a Cimedic trabalha lá com 10, com 15, né? A ProRace no Brasil, eu acho que ainda tem 12, 15, enfim. 15 para mim, eu acredito que seja um patamar ideal quando você olha para os custos. Mas no caso aqui, é interessante. Veja, a VRS, ela já é conhecida no mercado. Ela usa esse motor aqui, que é o 130ST M10010, que é especificamente o motor que eu tenho, né? Exatamente o mesmo modelo de motor que eu tenho. Esse motor ele tem algumas características fantásticas e é um motor muito bruto. Só que ele tem as suas limitações. Você consegue, tem alguns motores que você pega na faixa aí de 20, 22, 20, você consegue dar um torque, porque todos esses motores têm um pico máximo, ele consegue ir além. Esse motor não vai. Ele vai ficar borrachudo, ele vai ficar esquisito. Ele trabalha dentro da faixa ideal dele, então ele entrega ali uma suavidade legal. Só que ele depende muito da eletrônica envolvida também. Eu sempre contestei a questão da entrega da Simicub 1. Era pancada, era seca. Eu sempre critiquei isso, porque eu sempre acreditei que tinha que ter mais suavidade, mais maciez, que é a palavra de ordem, né? Se tornou hoje em dia. E para lançar uma base nova, cara, o que tem de tão maravilhoso no mercado para a gente falar que houve atualização, que houve uma evolução? A evolução de motores aconteceu com os servos motores. Quando nós tínhamos lá os motores de passo, aí veio os Stepper, vieram por causa dos servos. Mas isso aí é um assunto para motores que não é o caso aqui.
Então, o que, que a VRS fez? A VRS, apesar de não... Gente, eu não tenho aqui a ideia de preço, porque eu já procurei aqui, eu não achei, mas enfim. Ela sempre vendeu a de 20. Para quem sabe, o conjunto da VRS de 20, deixa eu ver se eu acho aqui, até para mostrar para vocês, tá? VRS 20NM era... cadê, ó? Eu quero achar aqui umas fotinhos dela. Ó. Não, isso aqui é a nova proposta que ela vai trabalhar agora, tá? Isso aqui é o anúncio que ela fez, que ela vai trabalhar de 6 até 20 Nm. Eu vou explicar isso aqui depois para vocês. Mas o que eu quero aqui é que você veja como a VRS... Aqui, ó. O conjunto padrão da VRS era isso aqui. Que eu já até falei sobre a eletrônica, né? Eles fizeram um trabalho bem bacana. Só que assim, o controle que eles fizeram, a controladora e tudo que estava aí, só funciona com 20. Acabou, só com esse motor. Claro que chegar uma hora ela ia ter que ver que ela precisaria de outros caminhos. Tanto que ela trouxe agora, ela anunciou aqui, né, essa de 15, que eu também vou falar sobre ela. Mas voltando aqui, qual que é a proposta agora? A gente pega aqui, começa com 6 e vai até 20 Nm. Pelo que eu entendi, e é o que está lá na página, é o seguinte. Quando você vai lá comprar, você fala assim, cara, eu vou comprar de 6 Nm. Porque é possível, tá? Esses motores, assim como a Fanatec, o motor de 20 e 25 é o meu motor, que muda a quantidade de fonte energética. Já aqui eles deram um passinho a mais. O que eles fizeram aqui? Você vai comprar um conjunto mais barato, não pelo hardware que está lá, não pela fonte que está lá para entregar isso, que você não precisaria de algo tão absurdo. Esse motor é extremamente eficiente. Mas você compra de 6, aí você depois de, sei lá, você fala assim, 6 meses, 7 meses, fala, cara, eu acho que eu preciso de mais torque. Aí você vai lá, ó, e compra. Você compra, né? Aqui tem algumas coisas, especificações técnicas, ó, MIG de 4 polos, aquela coisa tudo que a gente já conhece já, que é, tá vendo? Torque de pico, 6 Nm. Você começa com 6, ok? Mas é um motor igual ao meu, é um motor de 20. Só que por que você não vai conseguir fazer além de 6? Porque existe uma instrução em firmware dentro da parte de tecnologia dele que vai barrar isso. Aí você fala assim, cara, 6 tá pouco para mim. Lembra que a gente tá falando aqui de 6? Você fala, puta, 6 tá pouco. Eu acho que o ideal seria 15. Aí você vai lá, você vai entrar em contato com eles e aí você vai comprar. Aqui, ó. Após comprar a distância entre eixos, você também receberá um código que define a distância entre eixos no nível de torque que você comprou. Depois de desbloquear o nível de torque que você quer, você tem acesso permanente. Ou seja, eu falo, cara, agora não, agora eu tava com 6, eu quero partir para 15. Você vai lá e compra até o máximo de 20 Nm. O que é, tanto que eu achei legal aqui que é investimento para a vida, né? O que é legal nessa metodologia de venda? Se o custo inicial não é mais baseado no hardware e é baseado na quantidade de torque, é interessante. Se o custo for legal, cara, eu vou pegar agora, eu tenho grana agora para comprar. Veja comigo, você poderia comprar pelo mesmo preço, olha só que loucura, pelo mesmo preço você poderia comprar aqui um Moza de 9, vai. Não, vamos pôr um Moza de 5. Uma hipótese, tá? Uma hipótese, não estou dizendo que é isso, mas provavelmente vai ser isso. Vamos confabular aqui. O Moza de 5 hoje, né? Vamos pensar aqui que está na faixa ali de 3, não tem aqui, mas vamos aqui, ó, acho que tem o preço aqui. Vamos pôr aqui que estaria R$6.550. Daria aí $1.000, é isso? $1.000. Vamos supor que seria isso. Você vai comprar um hardware com um motor fabuloso, que eu gosto muito desse motor, com eletrônica sensacional, que pode ir além do que você está comprando por esse preço que é o que você pode pagar agora. Você compraria este conjunto ou você compraria um Moza de 6? Sabendo que é o Moza de 6 e acabou. Você não tem para onde ir mais. Não tem, acabou, é ali. É uma ideia interessante, vocês concordam comigo que é uma ideia interessante? Ah, Ed, mas como é que isso é possível? É como eu faço o escalonamento da minha base. Quando eu quero aqui fazer testes para comparar uma base de 6 com a minha de 6, eu tenho que pôr a minha na mesma condição. Esse cálculo não é feito simplesmente em porcentagem, tá, gente? É a quantidade do coeficiente de torque que eu quero utilizar em relação à potência
de energética. Então, por exemplo, o coeficiente de torque dessa é 2,2 Nm. A cada ampere eu gero 2,2 Nm. Cada ampere eu gero X Nm, ok? Então, se eu aumento a amperagem, eu aumento isso. É exatamente isso que eles fazem. E por firmware é plausível isso, tá? É normalmente fácil de fazer. É uma ideia interessante. Eu não vi ninguém pensar hoje nessa questão. Eu achei bem sacada. É possível? Sim. Vale a pena? Vale. Se você perguntar para mim, que aliás já respondi inclusive no canal recentemente, qual você compraria? Essa aqui? Sem sombra de dúvida. Se eu tô com dinheiro para que o valor compete com uma R9, uma R5, eu compro isso aqui. E depois eu escalono que forma a grana for mantendo. Junto a isso, ela trouxe essa criança aqui, ó. Não tem preço. Eu já procurei especificações. Não tem nada praticamente. Ele só fala que é um motor de 5 polos, o que não muda muito a minha vida. Mas se você perceber, o escalonamento está sempre vindo para trás. Por quê? A própria SimiCub 2, lá no início, quando ela lançou, eu até fiz um vídeo sobre isso, deve estar em algum lugar aqui, mas se alguém ainda se interessar, eu falo sobre isso. Ela lançou as bases e as bases, essa aqui também agora vai ter isso, tá? Você vai poder ter telemetria, você pode ter um monte de coisa que quem mostrou essa possibilidade lá foi a AcuForce, depois veio a SimiCub, agora tem a VRS. Essa, na verdade, é a evolução dela, na minha opinião, nem é tanto de motor, tá? Motor de 5 polos você encontra aí, normalmente. A questão é, qual é o coeficiente de... Não sei, quais são as características, não sei. É um MIG que tá aí dentro? Não sei que motor que é. Pode ser um motor dimensionado, que ela foi lá e pediu para preparar. Cara, ele vai entregar um torque maior no total que é de 20? Não tem como ele entregar um torque maior. Mas na usabilidade e na constância de entrega, assim como a SimiCub de 15 faz, ele vai te entregar um ótimo resultado. E é por isso que se torna viável. Só que ele não é mais barato do que isso aqui, tá? Ele não é mais barato. No torque máximo, pelo que eu li em alguns lugares, no torque máximo, essa base ela é 100 dólares, 100 euros mais cara que esse conjunto. Mas é justificável. Por quê? Você tem alguns outros parâmetros, por exemplo, o sistema de saque rápido é diferenciado. Você tem aqui o sistema de uma carcaça. Provavelmente, o resfriamento também é passivo, não é ativo. Eu não vi nenhuma ventoinha, pelo menos eu não vi aqui. Ele já tem várias tecnologias em volta do motor que são interessantes. Inclusive esse ar aqui eu achei ele bem bacana. Tá? Então, vai ser uma proposta em que quem gosta dessa coisa, você olha isso aqui esteticamente e olha isso aqui. O que você prefere? A maioria, esmagadoramente, vai preferir isso aqui mesmo pagando 100 euros a mais. Vai fazer uma diferença brutal em relação a esse aqui? Não. Mas você vai trabalhar na faixa ideal. Por exemplo, por isso que eu sempre recomendo no mínimo 15, principalmente se você está numa racing. É no mínimo 15. Você pode falar o que for, mas é no mínimo 15. E com essa história aqui, se você pegar, por exemplo, as bases da Fanatec, as novas, a de 12 e a de 15, né? Elas têm uma questão no caso delas, que elas atuam junto com o sensor de vibração, ele reconhece sons e ele acelera esse torque junto com você. O que você está usando aqui é uma tecnologia para te entregar num ponto ideal que você precisa. Na verdade, você vai falar assim, cara, mas a de 20 eu não teria mais torque? Você até teria mais torque no total, mas o torque utilizável vai ficar mais ou menos elas por elas. E aí eu volto naquele assunto do SimiCub 2. A SimiCub, quando ela lançou com esse sistema, ela monitora. Você pode optar lá, eu quero que fique monitorado, o que acontece com a minha base e tudo mais. Eles perceberam que 80% a 90% do público não utilizava mais que 50% da base. E o que eles fizeram? Eles tinham um problema muito grande. As pessoas estavam reclamando que a base funcionava com 2 fontes, era horrível. Então eles dimensionaram uma fonte, que entrega essa quantidade usual e que é muito forte. Todo mundo que tem uma SimiCub 2 Pro aí, eu duvido que alguém que teve uma SimiCub 2 Pro vai falar que ela é fraca. É impossível, ela é absurdo de forte. Né? Ainda mais quando ela tem o sistema de full torque e tudo mais. Mas por que fizeram isso? Economicamente é viável, porque se eles fossem fazer uma fonte no tamanho que a galera queria para entregar o total deste equipamento, ela ia ficar muito mais cara do que já é. Então, inteligentemente, a gente dimensionou uma fonte, vai trabalhar dentro de uma faixa que 90% das pessoas chegam, é o suficiente. A minoria que precisa de mais, pega a SimiCub 2 Ultimate ou pega uma EasyTech
da prima, ou, sei lá, pega qualquer outra coisa de 32. Essa é a minoria da minoria da minoria dos pilotos. A grande maioria, essa faixa de 15 e 20 é o suficiente. E por que o de 15 é tão almejado hoje, é um foco que essas empresas vão bater forte? Porque 90% de nós não utilizamos mais. Eu não utilizo mais que isso. Eu gosto de fazer os meus testes, mas, cara, você pode dar uma volta, mas você não vai conseguir fazer uma corrida com um motor desse tamanho usando ele no máximo. Impossível fazer isso, né? E numa base como essa, indiferente se 5 polos, mas na quantidade de informação que ela vai poder te passar, não vai perder em nada para isso aqui. Aí vem a pergunta: qual dos dois eu escolheria? Certamente esse aqui. Eu sou apaixonado por essa estrutura, eu vejo condições para fazer, então isso aqui aí entra o meu gosto. Eu gosto como esse motor trabalha. Esse motor aqui, não conheço ele ainda. Deve ser bom, provavelmente. A VRS faz coisas muito boas. De qualquer forma, para você que estiver interessado na VRS, saiba que agora ela tem uma metodologia de venda por torque. Eu achei bacana. Aquela história que eu falei no início. De 6 ali, eu vou comprar de 6 e já vou estar competindo. Mas na frente, eu compro mais alguma coisa, eu só compro o torque. É interessante. Aqui no Brasil, para quem gosta desse tipo de equipamento, PRS, Zil Garage e boa sorte aí, galerinha. Espero que o vídeo seja útil, que você aproveite e deixe nos comentários. Você tem uma VRS, o que você acha dessa proposta aí da VRS? Um grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!